Buenas pessoal, tudo bem? Hoje, quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022, quase Dia das Crianças, né? Quinta-feira. Vamos ver o que aconteceu hoje, mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho, ativa as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida, use os comentários para enviar dúvidas, sugestões, isso é muito bacana, faz com que o canal cresça. Finalmente chegamos aos 1.000 inscritos, coisa boa, fico feliz, né? Chegamos aos 1.000 inscritos aqui no canal, né? Totalmente orgânico, sem propaganda, sem comprar seguidor, sem fazer marketing nenhum, tudo 100% orgânico. É devagarinho sempre a gente chega lá, então não é minha ideia ganhar dinheiro que o YouTube nunca foi, faço aqui porque eu gosto, né? E basicamente, então eu fico parceiro que chegamos a 1.000 pessoas que se inscreveram, assistem os vídeos, que, enfim, né, até hoje, felizmente, não tive nenhum hater, então apesar de ser só 1.000 inscritos, são 1.000 inscritos com basicamente, né, quase zero de reclamação, zero de encheção de saco. Então isso é muito feliz. É melhor ter 1.000 inscritos, né? Poucos inscritos, mas com uma audiência bacana, com um pessoal que gosta do conteúdo e tudo mais, do que ter 1 milhão de inscritos só falando besteira, falando bobagem e também coisa que não agrega em nada, né? Tanto das duas partes, quanto né, minha falando aqui, quanto vindo de fora. Então eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado as 1.000 pessoas que se inscreveram no canal aqui. E é bom que o YouTube libera algumas métricas bacanas, então eu sei o que fica bom falar, o que não é bom falar. Então, infelizmente, tem que fazer um pouco de conteúdo para o YouTube entender que tem um pouco de relevância, né? Mas continuem se inscrevendo, quem é novo aqui se inscreve, manda lá para os amigos, né? Enfim, para todo mundo lá, para se inscrever e o canal crescer cada vez mais, a gente criar um hub de informação bacana aqui. Beleza? Bom, tem o Telegram no canto ali, que já tem 400 e poucas pessoas lá também. Tem meu Instagram, que de vez em quando eu posto alguma coisa lá. Então pode seguir, entrar lá no grupo, é tudo liberado, gratuito, não vai ficar recebendo spam nem nada. E quem posta spam, eu mando embora. Né? Então é para falar de mercado lá e é isso aí. Tá bom? Deixa eu mudar minha tela, vamos lá. Não era isso que eu queria. Deixa eu pegar aqui, cadê a. Deixa eu pegar que tá aqui na outra tela. Pera aí, pera aí. Grade de cotações, vamos botar aqui em cima mesmo. Pode ser esse aqui? Pode ser esse aqui. Então vamos lá. Ibovespa subindo hoje 0,15, o dólar subindo 0,17, o milho X caindo 0,70. Chegou a cair mais, voltou um pouquinho, mas caiu bastante hoje. Soja caindo 1,02, o boi com 0,67 de queda e o café 2,61 de queda. O café lá que todo mundo achava que ia subir, eu falando que não estava com cara de que ia subir. Caindo. Petro subindo forte, né? A parte de petróleo, Prio subindo bastante forte nos últimos dias, a 3R aqui, P3, né? RRRP3, esse trava-língua também hoje caindo, mas subiu bastante nos últimos dias, e Itaú caindo um pouquinho aqui, né? Então, basicamente é isso. Lá fora, ixi, eu fechei, estava com o zigo aberto aqui, eu fechei, pera aí. Lá fora, deixa eu abrir aqui rapidamente, vamos lá, enquanto vai abrindo aqui, eu vou vendo outras coisas. Bom, deixa eu botar o milho aqui no gráfico semanal, enquanto abre lá fora. Vamos lá. O mundo inteiro caindo, né? SPI caindo 1%, Dow Jones caindo 1,25%, a Nasdaq caindo 0,7%, o Ibovespa ali no meio dele subindo 0,13%, EWZ, que é o nosso índice lá fora, caindo também, mercados emergentes caindo 0,5%, a Europa caiu inteira, 0,3%, a Itália caindo 1%, então tem lá Espanha caindo 0,8%, Reino Unido caindo 0,70%, a Ásia lá, né, a Coreia subiu 0,26 e o Nikkei lá subiu 0,70. O Hang Seng caindo 0,42. Dólar Index 0,94 de alta, então o dólar subindo um pouquinho. Na parte de commodities, vamos ver o que a gente olha aqui. Petróleo subindo 1%, 1,09 para ser mais exato. O milho subindo caindo 1,27, 1,21, nossa, eu tô meio estrábico. A soja 0,31 de queda e o café com 3% de queda. Parte de minério, vamos ver as mineradoras aqui. Anglo América com 3% de queda, Vale caindo 2,74 lá. E a Rio Tinto subindo 0,20 e a BHP subindo 0,64. Beleza? Bom, vamos adiante agora aqui então. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Milho, gráfico semanal, né? Deixa eu botar o CCM FUT
Vamos lá, CCMFUT, deixa eu fechar isso aqui. CCMFUT no gráfico semanal, o que que ele fez? Deixa eu limpar essa bagunça toda também aqui. Acho que aqui, opções de estudos. Beleza, deixa eu fechar isso aqui também, antes que me chame aqui. Beleza, então no gráfico semanal, o milho consolidou algumas semanas aqui, continuou a tendência de baixo, continuou caindo. Era uma coisa esperada, eu achava que iria reverter, mas eu estava num viés muito também por causa da sazonalidade, e aí ele acabou caindo aqui, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu cheguei a comprar aqui em algum momento perto dos 90, em 90 e alguma coisa, fui estopado ali um pouco abaixo, ali 88 e pouco ali. Um stop que eu já estava considerando que ia tomar bastante tempo, que o troço não andava, e eu odeio quando o mercado não anda, eu não gosto de ficar no mercado preso. O risco de exposição é muito grande, né? Então, ainda bem que foi uma operação que eu entrei com uma mão pequena, justamente por causa disso. A minha ideia era entrar com uma mão pequena. Se o negócio andasse, eu aumentava a mão e faço um preço médio a favor. Se o negócio caísse, eu perco pouco, né? Então, a ideia é pegar ali ao longo do tempo um gráfico da quantidade de, né, dos dias em que ganhou e dos dias em que perdeu, vamos dizer assim, das operações vencedoras e perdedoras, e tu ganhar financeiramente mais do que perder, independente do número de operações, né? Então, isso ao longo prazo é o que fica positivo. Tá bom? Então o milho segue caindo aqui. Qual é o porém agora? Bom, vender aqui não é um negócio lá dos melhores possíveis, né? Então eu até tinha comentado lá no grupo. Bom, eu sou vendedor, vou ter que vender. O mercado tá caindo, vou ter que vender. Beleza, mas onde é que eu quero vender? Eu quero vender 88. Quero vender aqui, ó, né? Porque é aquela mesma lógica de sempre, o mesmo modo de operar. Repare como eu opero tudo quanto é ativo do mesmo jeito, né? Então não tem mistério. É só ter paciência. O milho vem, aí vai, cai, volta, aí aqui fica aqui, ó. Pá, pum, dias, semanas aqui enchendo o saco. Aí cai. Beleza. Vou vender aqui. O risco é muito grande. Para eu vender aqui, eu tenho que botar um stop no mínimo aqui atrás. Um stop mais inteligente, eu já aproveitaria que tem uma média aqui, tem um topo aqui, eu botaria aqui. Para isso aqui ficar interessante, bom, eu teria que vender aqui, botar um stop desse tamanho todo, eu teria que esperar que o milho viesse aqui na média móvel 200, lá em 73, no mínimo. E aí eu teria que fazer rolagem de contrato, que se eu vender o X, duvido que o X chegue aqui a tempo antes de vencer. Então eu teria que já vender o X, já pegar o F, ou já jogar o K lá para frente e assim vai, né? Então é uma operação bem mais estruturada, bem mais longa, eu teria que estar vendo um gráfico, né, bem à frente. A sazonalidade diz que geralmente ele sobe nesse período. Nós temos um cenário lá de uma retração mundial por causa da questão do aumento de juros, que está aumentando, os PMI estão vindo cada vez mais alto, então tem que apertar ainda mais os juros, a economia tem que ser desacelerada para conter a inflação, então leia isso como né, os preços caírem. Beleza, então até que ponto isso vai acontecer? Não sei, a questão é essa, é o que está acontecendo. Então eu não vou operar com viés de sazonalidade, não vou operar com esse viés, eu vou operar o que o gráfico está me mostrando, né? Ele me deu uma oportunidade de compra aqui, num fundo mais alto, comprei, fui estopado, beleza. Agora eu quero vender. Mas onde é que eu quero vender? Eu quero vender aqui, ó. Por quê? Porque é aquela mesma lógica de sempre, né? Aquela mesma lógica de sempre. Eu faço uma lateralidade, eu estou aqui dentro para cima e para baixo. Se eu rompo para cima, eu não compro aqui, porque em 70% das vezes o rompimento falha, e aí ele volta, que nem voltou aqui atrás. Agora, se ele vai e ele volta, eu compro aqui. Porque se isso aqui de fato for um rompimento, eu vou comprar aqui, ou próximo a esse topo, posso antecipar, comprar um pouquinho mais alto, enfim, aí eu consigo ver o tamanho da força do mercado, né? Posso comprar um pouco aqui, botar um stop, o ideal seria aqui abaixo, mas poderia ser um stop já aqui no meio do caminho, ou pelo menos abaixo dos 50% dessa região. Por quê? Porque se ele voltar para cá, eu entendo que foi um rompimento falho, ele pode continuar nessa lateralidade aqui. E se tem uma coisa que eu não quero fazer, é ficar comprado alto numa lateralidade. Ponto, fim de papo. E numa queda, como é que é? Uma queda é o seguinte, tu pega isso aqui e vira de cabeça para baixo, né? Que é exatamente a mesma coisa. Eu pegar aqui, ou pego uma lateralidade, boto uma lateralidade aqui, aí o mercado vai para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, rompe para baixo, ele sobe um pouco, eu quero vender aonde? Aqui. Eu quero vender aqui. Por quê? Porque se ele continuar a cair a partir daqui, beleza, eu estou posicionado bem, ele pode dar mais uma puxada boa, e se ele voltar para cá, passar aqui dos 50%, 60% dessa lateralidade, provavelmente pode ser que ele volte para cá, ou até mesmo fique ao contrário,
né? Reverta ao contrário aqui e vai embora para cima. E aí eu não quero ficar vendido baixo numa lateralidade, muito menos uma reversão de tendência. Tá bom? Então é por isso que eu prefiro vender aqui. Beleza, mas não está dando venda ali. Então o que, que eu faço? Eu sento e assisto. Eu falo, beleza, deixa cair. Eu não preciso vender milho para viver, né? Tem outras operações, tem outros ativos para operar. E eu fico feliz que o milho está andando, apesar de ter sido estopado, eu fico feliz. Por quê? Porque o milho está andando e eu gosto de que o milho ande. O milho é um ativo, né? É uma commodity, antes de mais nada é uma commodity, assim como as outras commodities que a gente também fala aqui, mas, e como toda commodity, na maior parte das vezes o mercado se comporta em tendência, seja ela de alta, seja ela de baixo. O mercado é cíclico, ou ele está subindo, ou ele está começando a cair, caindo, enfim, ele é cíclico. O que eu não gosto é quando ele fica parado. Eu gosto de operar commodity justamente porque eu tenho eu não digo uma facilidade, mas eu tenho um conforto melhor operando tendência. Eu me sinto mais confortável operando tendência, independente do ativo, né? E aí commodity é uma coisa que, como tem a tendência, geralmente a tendência é mais longa, fica mais tranquilo de operar. Por isso que eu gosto de fazer esse tipo de operação, por isso que eu opero milho, por isso que eu opero, né? Eu faço tempo que eu não opero, por isso que eu opero boi, né, café, via opções, enfim, tá bom? Então, beleza. O milho chegou a dar uma barrinha aqui, uma barrinha de entrada de venda, né? A primeira tentativa de reversão sempre é uma barra para entrar a favor da tendência, né? Mas eu acabei não entrando porque eu achei muito baixo, tinha um fundo muito próximo aqui e eu não queria vender baixo aqui porque ele poderia voltar e eu não estava afim de aguentar um stop muito grande. Então eu resolvi esperar. Bom, talvez não vá, né? Ou talvez fique lateral aqui nesse fundo um pouco aqui. Beleza, não tem problema nenhum, vamos aguardar, vamos ver o que acontece. Se voltar, eu posso olhar, por exemplo, CCMX, né? Se voltar, tem um fundo aqui no X, ó, em 85 e pouco. Está próximo, por que eu vou vender aqui onde está agora? Não tem cabimento. Vender aqui, beleza, mas para um alvo aqui talvez, e um stop aonde? Lá em cima. Porque aqui é ponto de venda. Se eu vender aqui, eu não posso stopar aqui, porque se eu sair da operação é uma compra, eu vou estar comprando no ponto de venda. Então, poderia fazer o quê? Vender aqui, aqui eu aumento a mão, aumento a mão, aumento a mão, aumento a mão e aqui eu saio fora. Só que eu vou tomar um stop gigantesco se o negócio voar até lá, né? Então eu prefiro ficar de fora e vender direto aqui. Se subir mais um pouco eu posso, né, escalar. Bom, vendo sempre 4, 5 contratos, então eu vou vender 2 contratos aqui. Se ele subir mais aqui eu vendo mais um ou dois e dependendo de como é que ficar aqui eu pulo fora. Ou começo a reduzir a mão aqui em cima, né? Então por isso que eu estou de fora no milho por enquanto, mas felizmente o milho está andando, que bom. Quem está vendido, presta atenção nesse fundo, né? Ver se ele vai romper aqui ou não, se ele vai travar aqui, então fica de olho. Quem vendeu já lá em cima, se vendeu lá nos 91, lá nos 90, pô, se bater em 85, são 5 pontos. E aqui é aquele momento que a pessoa tem muito mais a perder do que a ganhar, né? Porque já ganhou na operação aqui 4, 5, 6 pontos e para chegar num fundo tem menos de um ponto. Então é uma questão de, é uma vaidade, eu quero que bata na minha ordem. E às vezes entrega, porque não sai aqui faltando 0,70, entrega 4 pontos. Aí começa a voltar e quando vê sai aqui. Então tome muito cuidado com isso. Chegou próximo da região lá interessante, onde pode terminar a operação, encerra pelo menos grande parte da operação e aí deixa um contrato, dois, no tamanho da mão, sem risco. Aí fica mais interessante, mais inteligente. Eu, pelo menos, acho isso. Tá bom? Então, milho por enquanto é isso aí. Beleza, o boi segue firme e forte na queda, né? O boi é um ativo que quando resolve andar, anda bem, né? Então, o boi no semanal aqui, vamos, segue caindo, né? Topos de fundos cada vez mais baixo, né? Fechamento cada vez mais baixo. Então, aqui fechamento abaixo, fechamento abaixo, fechamento abaixo, fechamento abaixo, né? Topo sempre mais baixo, então ele segue firme na tendência. Chegou numa região de alvo, que eu nem me lembro que alvo era esse aqui, mas eu devo ter colocado isso aqui em algum momento. Provavelmente era alguma projeção de alguma dessas pernadas aqui, né? Então provavelmente era isso. Eu devo ter pegado é bom, né? Devo ter pego isso aqui, medida mais ou menos o tamanho dessa puxada aqui, medida mais ou menos o tamanho dessa puxada. Basicamente é isso. Então quem opera por price action, né? Quem leu Al Brooks, por exemplo, sabe que é uma wedge. O wedge é basicamente 3 puxadas. Eu falei há poucos dias disso. Então aqui teve uma, aqui teve outra e aqui está fazendo a terceira.
As 3 puxadas estão com um tamanho bem parecido, assim como as 3 puxadas para cima também estão com um tamanho bem parecido. As duas, né, no caso. Essa e essa, tá? Então tem que tomar muito cuidado aqui no fato de vender aqui. Tá vendendo depois de 3 puxadas fortes. Depois de cair aqui, vamos lá no olhômetro, mais de 40 pontos, né? Quase 50 pontos aqui no olhômetro, tá? Então é mais provável que ele volte um pouco aqui e faça uma famosa TBTL, a famosa 10 bar 2 legs, né? Fica aqui fazendo 10 barras, né? E duas pernas, mas com viés contrário da tendência que está aqui, para dar uma descansada, dar uma segurada no fôlego. E aí ele pode fazer exatamente isso aqui que eu falei, né? Inclusive seria um ponto interessante, ó, que pegaria aqui nessa região de fundo aqui, ó, tá? Então seria uma coisa mais viável. Não estou falando para comprar boi aqui, né? Mas se alguém resolver fazer uma operação contra a tendência, por essa região aí pode ser uma região interessante. É claro, pode esticar ainda até essa região aqui, ó, essa região de fundo aqui, né? Pode chegar até lá, então tem que prestar atenção. Por isso que eu não entro sem pelo menos uma barra de sinal ou algo do tipo. Também não vou entrar na primeira barra de sinal. Então eu botei lá no gráfico diário, segue caindo. Então o semanal está caindo, o diário está caindo. Vamos botar aqui uns 240 minutos, está caindo. Os 120 minutos está caindo. Os 60 minutos está caindo. Os 15 minutos está caindo. Então não tem compra. Não tem compra. Não adianta querer tentar antecipar se nem os 15 minutos está subindo. Aí você botar os 5 minutos que nem tem liquidez, também está caindo. Então se está tudo caindo, não dá para tentar antecipar. Então eu sei que tem gente que vai tentar pegar aqui o fundo e subir, mas o mínimo que tem que tentar enxergar ali é, por exemplo, pegar um pivôzinho num gráfico menor, né? Um movimentinho, querendo fazer algo assim num gráfico menor, tentando mostrar uma força aqui, num gráfico de 60, de 15, de 120, não importa, né? Mas um gráfico menor. Se não tem isso num gráfico menor, não tem por que entrar aqui, porque pode ser que ele continue caindo mais um pouco até entrar essa força, tá? Então, por enquanto é venda, né? Quem vendeu, né, e está posicionado na venda há um tempo muito bom, vale a mesma coisa, presta atenção nessa região aqui, presta atenção nessa região aqui, vamos ver até onde o boi vai, né? E aí fica cuidando da mesma forma lá, né, os pullbackzinhos de um tempo gráfico menor, justamente para tentar sair da operação, né, quando ela começar a virar. Começar a virar, pula fora, não tem que ficar, né, com coragem lá até o final, não, eu vou ficar até o último tique, não precisa. Não precisa vender aqui e comprar aqui. Pode vender aqui e comprar aqui, desde que o risco que corre é pequeno, né? Então, se opera, eu gosto de falar e de fazer exatamente assim. Tanto é que muitas vezes eu estou operando, ali no Profit, eu não coloco, né, quando boto as ordens, eu não boto financeiro. Muitas vezes eu boto pontos ou percentual, porque eu gosto de operar o quê? Eu gosto de operar correto. Entrar num ponto que eu acho bacana, sair num ponto que eu acho bacana, e se as coisas der errado, eu saio num ponto bacana. Num ponto, né, que eu acho bacana, no caso ruim, né? Mas eu não fico viciado no financeiro, porque eu acredito o seguinte: se eu operar correto, direito, entrar no lugar certo, sair no lugar certo, fazer isso sistematicamente, eu vou ganhar dinheiro, né? Aí o tamanho da operação, se é grande, se é pequena, se eu fico posicionado um mês, se eu fico posicionado meia hora, não importa. Eu vou fazer a operação ali, isso não importa. E o tamanho financeiro, o que, que vai mudar se eu operar correto? Somente a quantidade de contrato. Se eu operar, por exemplo, um ativo alavancado, no mercado futuro. Então, se eu operar um contrato de índice, eu ganho R$ 10 por contrato, eu costumo ganhar R$ 10 por contrato. Com um contrato, eu ganho 10 pila todo dia, né? E o negócio funciona bem, eu sei o que eu estou fazendo, eu faço o consente e ganho dinheiro, cara, para eu ganhar R$ 100 por dia, é só botar 10 contratos. Se eu ganhar, para eu ganhar R$ 300 por dia, é só botar 30 contratos. E assim vai. Uma média, né? Agora, o que não dá para fazer é operar com um contrato, perder R$ 200, operar com 5 contratos e querer perder os R$ 200, operar com 20 contratos e querer perder os mesmos R$ 200. Não vale, né? Então tem que ser uma coisa de acordo. Então por isso que eu foco em operar correto. O financeiro é só uma questão de escalar a mão e de controlar o emocional. Porque eu sei que tomar 1.000 pontos de ré no índice com um contrato não dói. Tomar 1.000 pontos de ré no índice com 20 contratos machuca, né? Então é só uma questão de escalar, operar correto e aí sabe, vai vir bem.
Teve mês passado, uma semana que eu fechei fazendo day trade, eu fechei a semana inteira no negativo. Não deu um dia de lucro, mas nem R$1. Todos os dias fecharam negativo. Mas tá tranquilo, não tem nenhum problema quanto a isso. Foi a última semana do mês, inclusive. Quase me zerou o mês lá, mas isso é uma coisa que acontece e tá tudo certo. A gente sabe que no longo prazo a coisa funciona, tá bom? Então, boi é isso aí. O café, ó, semanal tá aquele enrosco lá, tem aquele canal que eu tinha traçado há um tempo, tá virando um pouquinho para baixo aqui, então próximo alvo do café, caso ele resolva cair, é aqui embaixo, né? Não mudou em nada a análise, né? Então por isso que eu tô vendo menos vídeo, não tem muito o que falar de novo. Tá vindo aqui embaixo, né? Tá querendo vir aqui. O que pode acontecer é fazer uma espécie de fundo duplo aqui, ó, né? E querer subir a partir daqui. Aí seria um fundo duplo mais alto, né, do que esse aqui. Ele pode tentar vir testar essa região desse topo aqui juntamente com essa linhazinha de canal. Se romper, vem testar aqui em cima. É isso. Se não, se continuar assim, o próximo alvo aqui embaixo. Pronto, não tem muito o que fazer, né? Então, assim, vender aqui é ruim, porque o stop ideal está longe, né? Um stop lá em cima, um stop aqui fica um stop longe, longo para um alvo pequeno. Teria que torcer para romper, que a gente não sabe, não anda. Comprar aqui também é ruim, porque há uma grande chance dele vir até aqui embaixo, apesar do stop ser mais curto para compra do que para venda. O cenário não é bacana, porque está fazendo um pivôzinho de baixo aqui. Então, assim, tá no meio do caminho. Tá bom para os dois, tá ruim para os dois lados. Não é que tá bom para os dois, tá ruim para os dois lados. Qualquer um dos dois que vai fazer a operação aqui, a simetria de risco não fica bacana. Então, quem está vendido já há um tempo, beleza, gerencia isso, não deixa voltar. Quem está comprado desde aqui de baixo já deveria ter encerrado aqui em cima, não deveria ter deixado cair e voltar, né, para dentro dessa lateralidade aqui, ó, deveria ter encerrado aqui, nesse pavio mesmo, né? Mas se não, ainda dá tempo, mas tá feia a coisa aqui. Se eu não tivesse posicionado nem nada, eu ficaria de fora, tá bom? Eu ainda tenho alguns contratos de JO lá comprado, desde sei lá quando tá comprado aquele troço lá, e tá lá comprado ainda, né? Então, enquanto não ganhar uma tendência de baixo mais forte, eu não vou sair. Então, mas se bem que a quantidade de contrato que eu tinha comprado inicialmente, né, de cotas, né, essa ETF não é contrato, inicialmente, a quantidade que está agora, se ele voltar para o meu preço de entrada, eu ainda saio no lucro. Então, por isso que eu estou muito tranquilo quanto a isso. Eu olho lá de vez em quando, aquilo lá. Eu só acompanho quanto é que está a cotação no café, assim mais ou menos como é que está a situação. Beleza? A soja, ó, no gráfico semanal, né, voltando um pouquinho aqui, então a gente já imaginava que isso poderia acontecer, está querendo fazer uma espécie de topo duplo, mas está longe esses topos aqui. Né? No gráfico diário, olha que esculhambação essa soja aqui no Brasil, né? Segue na mesma, então isso aqui nada mais é do que uma grande lateralidade, né? Então ela vai para cima, chega lá em cima, vende, quando chega aqui embaixo é compra. Então o que eu faria? Comprava aqui embaixo, compraria aqui nos 28 e pouco. Basicamente isso. Se eu botar um semanal, vou tentar comprar por aqui e esperar que ela volte para cá. Até um dia que talvez corrija e venha para cá, ou até um dia que talvez suba e vá embora para cima. Né? Mas não tem como saber. Se eu botar aqui no gráfico mensal, por exemplo, a soja está buscando a média, devagarinho, mas está buscando a média. E olha a quantidade de pavio para cima e para baixo. Isso aqui indica o quê? Uma indecisão, mas se eu pegar o contexto, isso aqui indica o quê? Perda de força. O mercado vinha muito forte, corrigiu até com um pouco de força, depois subiu muito forte e agora está perdendo força. Tá? Então isso aqui indica perda de força também. Então ele pode tentar vir sentar aqui na média, como fez aqui atrás, chegando aqui na média, aí pode ser que ganhe um pouco mais de força. Não quer dizer que ele vai cair até aqui. Pode ser que ele fique de lado aqui mais um tempão até essa média chegar lá. Então, não tem como saber. Aqui tem um topo ainda nessa região aqui, que está próximo até esse outro topo aqui atrás. Ó. Apesar de estar todo esse risco, mas está próximo ali, que pode ser um ponto ali de um possível suporte ou algo do tipo. No mais, não vejo muito mais o que fazer. Fez uma barra vendedora aqui com uma sombra superior gigantesca, está acionando ela, e poderia dar uma puxada um pouco mais forte para baixo, mas ainda está recém começando e está muita volatilidade, muito pavio, então está bem indeciso. Tá bom? O dólar, né, hoje, né, voltou um pouquinho, mas muito pouca coisa. Se eu botar no gráfico semanal o dólar, né,
Olha a esculhambação que está o dólar. Então ele subiu com muita força umas semanas atrás. Da mesma forma que subiu, ele derreteu. Aí aqui depois subiu de novo. Nas eleições, né, quando saiu o resultado, foi lá embaixo. E agora está subindo aqui de novo. Então está muito volátil. O mercado futuro, né, a bolsa em si está muito volátil. Né, tanto dólar e índice estão chacoalhando bastante para cima e para baixo. A minha operação de índice eu tenho diminuído bastante a mão, porque os stops estão muito longos. Então, stops que antes era de, sei lá, 200 pontos, agora está em 600, 500. Né? Então, tá bem mais complicado de operar índice. E aí, para compensar o stop maior, obviamente que os alvos também são maiores, mas tem que reduzir a quantidade de contratos. E aí fica aquela tristeza, que pega dia que não anda, né, o dinheiro também não vem, porque fica muito menos contrato, o financeiro envolvido menor. Mas como eu falei, eu foco em operar certo e não foco no financeiro. A gente vai só calibrando a mão ali para não ficar feio. Né? E inclusive os primeiros stops que eu tomei com essa volatilidade toda doeu, porque eu botei um stop, né, com uma mão normal que eu opero e um stop, né, de acordo com o que eu estava operando ali, e o mercado faz assim, tum, pegava o meu stop, mamãe, né, e aí ele deixava na mão. Eu tive que aumentar os stops, tem muita volatilidade, muito erro. Estava operando, eu geralmente opero o gráfico de 5 minutos, cheguei a aumentar para 10 minutos o gráfico em alguns dias, para ter uma certa tranquilidade maior para operar, né, e ficar longe das oscilações do ruído, só que eu tive que diminuir o tamanho da mão, né, para poder compensar. Então a gente vai se adequando, né, e aí tem que ficar fazendo isso. Bom, no gráfico diário, o que o dólar fez, né? Ficou girado um tempão, rompeu uma lateralidadezinha que tinha, acho que estava na linha, rompeu uma lateralidadezinha que tinha por aqui, porquê? Rompeu uma lateralidadezinha, uma espécie de canal que tinha por aqui, foi lá, mas voltou. Então foi um rompimento falso, não valeu de nada. Inclusive poderia ter até rompido para baixo depois disso. Voltou tocando a base do canal, está aqui. Por que eu falo de sempre comprar o pullback e nunca comprar o rompimento? Justamente por causa disso. Ó. Eu poderia ter comprado dólar aqui, né? E ter tomado um stop, sei lá onde. Deveria estar posicionado ainda, ter sido stopado, sei lá onde. Porque aqui não é stop. Aqui não é ponto de stopar, porque aqui é ponto de compra. Se eu estou comprado, aqui é ponto de aumentar a mão. Eu teria que botar o stop aqui embaixo. Né? E talvez ter sido stopado ou não. Enfim. Mas, agora, quando eu compro aqui, nesse caso também teria sido stopado. O mercado vai, eu compro no retorno. Beleza, poderia ter comprado aqui. Né? Só que acontece, eu teria estopado já aqui logo abaixo da metade, porque eu entendo que se ele passou da metade aqui, ele vai buscar o fundo e eu não quero estar posicionado. Então talvez ele volte para dentro dessa lateralidade. É o que ele está fazendo. Ó. Tocou no fundo dela e está tentando subir de novo para testar aqui em cima. Então por isso que eu não gosto de comprar rompimento, entrar no rompimento. Né? Eu prefiro comprar o retorno. Às vezes acontece do mercado explodir para cima e eu perder boa parte do movimento. Beleza, mas aí eu entro mais adiante, num primeiro retorno que ele der, entro mais tranquilo, né, com o stop carregado de acordo ali, e vai tranquilo, o financeiro vem igual. Né? Então assim, no gráfico diário, o dólar está bem bagunçado, está numa lateralidade aqui, brigando aqui entre os 5,15 e 5,40, tem média lá em cima, tem média em cima, está embaixo das médias, a tendência aqui, né, seria de uma baixa. Tem aqui uma média móvel de 200 que está norteando aqui já há um tempo aqui também está tentando segurar a média móvel de 200 ali, então pode ser que uma terceira tentativa de bater na média móvel de 200 aconteça aqui no 5,30, 5,35, em algum momento aqui, e se ele perder força, talvez romper esse canal e vir aqui embaixo. Né? Mas, claro, tem eleições aqui no dia, toda essa esculhambação a gente não sabe o que vai acontecer. Então tem que ficar de olho, e inclusive o mercado pode ficar travado, ficar aí para cima e para baixo nesse período até sair alguma coisa das eleições aí. Né? Que também vai dar um ruído gigantesco. Tá bom? Então não tem muito o que fazer no dólar ali. Vender ali é um ponto ruim, comprar ali até daria. Né? Comprar aqui no ponto onde está, com um stop aqui embaixo. Né? Acreditando que vai pelo menos aqui em cima. E não ficar muito corajoso para passar daqui. Mas está comprando abaixo de média, comprando, né, numa tendênciazinha de... querendo fazer uma tendênciazinha de baixo aqui. Então fica meio difícil de operar igual. O Ibovespa, né? Tá lá numa máxima muito forte, né? Subiu aqui pós-eleição, subiu muito forte aqui. Teve um pouco de elemento surpresa. Rompeu essa lateralidade aqui, né? Agora aqui é aquela história.
ele tem que voltar para tentar corrigir um pouco ou subir direto. E aqui acontece. Se subir direto aqui, é provável que eu vá ficar de fora de um monte de operação, né? Por quê? Porque eu não comprei aqui, né? Poderia ter comprado aqui embaixo, não comprei. Beleza. Então, já que eu fiquei de fora, vou ficar de fora. Então, eu vou esperar uma compra por essa região. Da mesma forma, o que eu fiz? SMTO3, né? Tá na mesma. Aqui é uma ordem que eu boto no simulador, que é para saber porque eu vendo na outra corretora. Então eu boto para acompanhar aqui nessa plataforma. Vendi esse MTO3 aqui, né? Por quê? Tendência de baixa, clara, né? Muito clara. Tocou na média, não conseguiu subir, tá apanhando aqui. Um stop meu tá aqui acima, um stop relativamente curto, né? Eu vendi acho que 500 contratos, então bota aí, vai daí uns 500 pila mais ou menos que eu tinha calculado. Daí 250. Então dá um stop de uns 500 reais para tentar pelo menos testar o fundo aqui e se romper continuar. Então uma operação um stop que eu mereci, acho que vale a pena tomar, porque pode ser que ele suba e faça um fundo duplo, mas de qualquer forma ele vai tentar me dar uma chance aqui embaixo, né? E se o Ibovespa resolver escorregar, pode ser que dê uma ajudada aqui. Qual que é o porém? Tem uma média móvel no semanal de 200, bem ali, que não está muito favorável à minha operação. Então é por isso que eu estou de olho nessa operação aqui, ela está no meu monitoramento, estou vendido aqui, mas estou vendido num ponto de compra na média móvel aqui. Então é uma coisa que tem que ficar de olho. Da mesma forma aqui, ó, já caiu aqui 35%, aqui já caiu 27%, para cair 35% não falta muito. Não sei se vai cair 35%, mas eu tenho que ficar de olho igual também no tamanho dessa puxada aqui. Tá? Então é uma coisa que eu estou de olho. Não é uma operação mais bonita. Inclusive, se eu tirar um zoom, a média móvel de 200 segurou várias vezes o ativo ali. Então, se ele resolver engrenar aqui, eu posso fazer o quê? Virar a mão, sem problema nenhum. Tá? Então, é uma coisa que vale a pena pagar esse stop e até mesmo virar a mão ali caso resolva subir. O que eu estou achando? Que se o Ibovespa der uma fraquejada, pode ser que fraqueje junto. Pode ser, não quer dizer que vai acontecer. Outro ativo que eu gosto muito, principalmente de comprar, tenho posição em carteira, que eu vendi também, Equatorial, aqui em cima. Né? Por que eu vendi Equatorial? Bom, tá longe pra caramba das médias, inclusive até esse indicador aqui, ó, né? Se eu pegar ele aqui, esquece essa linha laranja, mas se eu pegar aqui e ver aonde que está, inclusive a linha está ajudando, está bem na linha, né? Quantas vezes ele rompe, né? Isso aqui foram poucas vezes aqui desde 2016. Né? Isso aqui o que é? A distância da média, o módulo. Então não importa se é para cima ou para baixo, é simplesmente a distância da média. Então passou bastante aqui ó, no Covid, passou aqui em 2018 para 2019, aqui atrás teve uma puxada forte aqui, ele passou bastante, e depois ele tendia a voltar para a média. Beleza, aqui está chegando num extremo, que 2021 não foi quase lá, mas não chegou até lá, 2022 também não, né? 2020 foi só no Covid, e depois de 2019 teve algumas vezes que foi até lá. Beleza, mesma coisa, se o Bovespa resolver corrigir um pouco, eu posso também ganhar um pouco de dinheiro aqui. Operando vendido, num gráfico diário, já mostrou uma barra de sinal, ainda não vendeu ela, tentou subir aqui, fez uma barrinha interna, abriu mais abaixo, nós temos dois topinhos aqui, um abaixo do outro. Se perder esse fundo, pode vir cair aqui embaixo. Vendi também 500 contratos, pode parecer pouco, mas se cair esse negócio aqui, dá 6, quase 7% até a média. Né? Se vir fechar gap, por exemplo, aqui, ó, 5% e pouco, vou fechar o gap aqui embaixo, daí quase de 8%, que daria mais ou menos nesse topo aqui atrás, 8,6%. Para um stop de, vamos botar aí mais ou menos aqui, ó, 3%, vamos exagerar, 3%, 2,80, 2,70. Então dá uma operação que vale o risco. É contra a tendência? Sim, é contra a tendência, mas vale o risco. Tem muito gap, foi muita força aqui, o Ibovespa está lá em cima bem esticado. Se o mercado resolver corrigir um pouco, eu pago 3% aqui, né, que dá aí, né, quanto que dá aqui em financeiro? É que aqui tem 200 contratos, mas isso aqui vezes 2 daria 300 pila, vai dar aí 400 pila, não vai dar 500 pila aqui. Tá? Então, não dá 500 pila aqui para tentar ganhar aí, dobro isso aqui, uns 700, 800, até R$ 1.000 aqui numa operação dessa. Pode acontecer em, sei lá, 15 dias, 20 dias no máximo. Tá? Então, são duas operações que eu montei. Equatorial e São Martinho, SMTO. Equatorial é um ativo que eu gosto muito. Né? Tenho em posição em carteira, né? Tenho numa outra conta que eu faço swing trade a longo prazo.
tenho comprado Equatorial e sempre quando cai bastante eu procuro achar um movimento para comprar, porque é um ativo que eu gosto. É uma empresa que já olhei balanço, já li e me identifico em muita coisa da empresa lá. Então, estou comprado, né? Melhor, estou vendido aqui, tem posição comprada em outra carteira, mas estou vendido ali, esperando fazer um trade, justamente por trade, tentar chegar até aqui embaixo e depois aqui a gente vê o que acontece. Ah, mas o mercado está subindo, não tem problema nenhum, né? Se o mercado subir e continuar subindo, beleza, vocês toparam, e aí vai embora para cima, tá bom? Então, mais ou menos de interessante que a gente tem para hoje seria isso, né? 2 vendas aqui no Ibovespa, como eu falei, não é sempre que eu vou operar milho, vou operar milho quando ficar conveniente, quando não ficar conveniente eu não vou operar milho, então não tem que operar só um ativo. Eu defendo que a pessoa tem que operar poucos ativos. Eu acho muito importante operar poucos ativos porque a gente consegue entender um pouco mais da variação desse ativo, né? E ver como é que ele se comporta e concentrar em poucos ativos. Pouco, sei lá, 6, 7, máximo uns 10, não passa disso. Eu opero, olha, se eu contar índice, eu devo operar uns, olha, é por aí, uns 6 ativos, uns 7 no máximo, né? E aí eu foco nisso aí. Os outros eu olho, mas eu não fico procurando trade para entrar neles. Eu fico focando nos que eu conheço, como é que se movimenta, como é que não se movimenta, como é que ele se movimenta em relação ao Ibovespa, muitas vezes. Então eu consigo ter um norte do que eu posso e não posso fazer, e aí eu consigo acompanhar mais de perto. Eu acho que é muito mais interessante ter menos ativos e procurar operar menos do que ter muitos ativos, fazer um monte de operação e fazer um monte de cagada. Porque aí diminui muito a probabilidade de dar certo. Principalmente o tipo de operação. Bom, eu sou uma pessoa que gosta de comprar quando o mercado sobe, volta e toca na média. Beleza, eu vou procurar só isso. Então eu vou pegar a minha lista de ativos e vou procurar isso para fazer. Ah, que nem aqui. Isso aqui é uma operação de venda na média, né? Venda de retorno à média. Está muito longe das médias, eu quero que volte para a média. Beleza, vou procurar fazer só isso. Tem 2 ativos aqui fazendo isso, SMTO e EQTR. Então, posso procurar só isso. Então, eu vou fazer lá um screen, vou botar os ativos que estão longe da média e vou trabalhar em cima disso. Funciona? Funciona. Bem provável que ganhe bastante dinheiro. Agora, se eu ficar operando isso mais uns 400 tipos de setup diferentes, a chance de dar errado é muito grande. E vai diluir demais o dinheiro. E aí fica muito difícil. Então, eu prefiro olhar para um gráfico e esperar uma coisa que eu quero que aconteça, do que olhar para o gráfico e procurar uma justificativa para eu entrar. É por isso, acho que esse é o ponto. Eu estou olhando e procurando, eu quero que aconteça isso. Não está acontecendo? Não vou fazer nada. É diferente de eu olhar para o gráfico e falar, está acontecendo isso, tal coisa. Então eu vou entrar. É diferente. Porque uma coisa é tu olhar o que está acontecendo, outra coisa é o que tu quer que aconteça. Eu vou procurar um setup que eu quero, que eu gosto, que eu me sinto confortável, que eu conheço. Então, assim, a gente filtra um monte de porcaria de operação e deixa de perder bastante dinheiro. Então, essa é a dica que eu